Fala aí, queridos, graças e paz, mais uma vez aí com vocês, né, com o nosso tema Desintoxicando a Alma. Eu acredito que Deus tem falado poderosamente com vocês e comigo também. Semana passada, né, a gente viu sobre a ansiedade e a repercussão foi muito boa, foi muito legal. Pessoas que compartilharam aí, né, comentaram e no privado também tem falado algumas coisas. E eu acredito que o Senhor ainda tem muito mais para tratar conosco nesses dias, nesses domingos aí, onde serão compartilhadas mensagens com esse tema. Hoje iremos aprender um pouco aí sobre a mágoa, né? Um sentimento aí que muitas vezes a gente tem e guarda dentro do nosso coração. E isso faz muito mal, é algo que a gente vai aprender muito da parte de Deus nesse momento. Antes de dar início, eu queria que vocês compartilhar com vocês aí, que vocês curtissem lá as nossas mídias sociais, né? O Facebook, Instagram, se inscreva aí também nesse canal, compartilhe, curta lá, comente, dê sugestões de melhorias e eu confesso a vocês que eu dou muita importância mesmo a isso, eu olho, eu leio, eu respondo na medida do possível e tenho tentado melhorar cada dia mais para que essa transmissão ela venha ficar o mais clara possível, venha ficar mais objetiva e que vidas também venham ser alcançadas com isso. Então, compartilhe aí, se inscreva nesse canal. Então, desde já também queria convidar vocês para o nosso próximo sábado, que iremos fazer aí a nossa primeira live. Será um bate-papo legal aí entre irmãos e será um tema muito bom. No final desse vídeo aí você vai ver o cartaz de chamada. Então, queria convidar você desde já, né, para participar dessa live e onde a gente vai estar compartilhando da palavra de Deus e vai ser algo bem espontâneo, bem informal, mas bastante poderoso, bem direcionado por Deus. Será um homem de Deus, né, que vai estar falando com vocês. Então, já quero deixar a curiosidade para você aí, para no final desse vídeo você ver lá o cartaz de divulgação que iremos estar botando lá a chamada e será poderoso. Então, primeira live aí do canal do nosso Instagram lá, né, no Sem Bíblia Sem Comida, e será poderoso. Eu queria convidar você para ir já ir compartilhando. Durante a semana a gente vai ficar fazendo aí também as divulgações. Então, para darmos início, eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15 vai falar assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muito seja contaminado. Então, atentem diligentemente para que ninguém seja faltoso e se separe da graça de Deus. E nem que haja alguma raiz de amargura brotando aonde? No nosso coração. E com isso, com esse germinar, com essa semente que vai brotar dentro do nosso coração, a gente vai viver perturbado, ela vai estar perturbando a nossa vida. E o que é pior e também muito mais danoso, que por meio dessa amargura que brotou e essa perturbação na nossa alma, muitos serão contaminados por ela. Note que uma pessoa, quando ela tem mágoa de alguém, geralmente aquela mágoa ela nunca fica para ela. Aquela mágoa ela vai expandindo-se e muitas vezes você começa a falar mal das pessoas, daquela situação, e outras vidas vão sendo alcançadas, e outras vidas vão sendo alcançadas, e aquilo vai reproduzindo-se de tal forma que não fica muitas vezes um ambiente sadio, não fica um ambiente onde é para haver paz e harmonia. Então, para darmos início aí, a mágoa é quando uma pessoa guarda um sentimento de alguma situação ou de algum indivíduo. Significa que existe uma mistura de sentimentos que varia entre o rancor, raiva e tristeza. Normalmente a mágoa é fruto de uma grande decepção. A mágoa é o rancor que pode causar problemas relacionados também à depressão, dentre muitos outros similares. Então veja como é danoso esse sentimento que muitas vezes a gente passa, que eu tenho certeza que muitos passaram por situações adversas e isso gera muitas vezes uma decepção, e isso vai gerando muitas vezes uma frustração, isso vai gerando uma dor, isso vai gerando um constrangimento de uma forma geral, e muitas vezes a gente segura aquele sentimento
e aquilo vai causando uma série de doenças, até física, como a gente já viu, e desencadeia-se muitas vezes numa depressão, dentre muitas outras doenças, vamos dizer assim, físicas perceptíveis. Então veja como é muito sério essa questão da gente nutrir esse tóxico na nossa alma chamado mágoa. Mas alguns sintomas gerais de mágoa, eles que causam, assim dizendo, a mágoa, fica muito evidentes em nossas vidas, e um deles, sem dúvida, é a falta de perdão. Se você for ver lá no Mateus capítulo 18, volta um pouco aí, Mateus 18, os versículos 21 e o 22, você vai ver Pedro se aproximando, lhe perguntando: quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu sempre gosto de falar isso, que existem pessoas que parece que foram colocadas nesse mundo para testar o nosso limite desses 70 vezes 7. Então, são muitas situações que a gente vai passando, e muitas vezes a gente, por mais difícil que seja, tem que estar liberando perdão sobre essa situação. A bem da verdade, existem muitas pessoas que se escoram nisso e muitas vezes se acham no direito de ferir as outras, porque a Bíblia diz que quantas vezes eu for lá pedir perdão, a pessoa vai ter que me perdoar. Mas existe uma coisa que é muito confundida, que se chama arrependimento e desculpa. E a Bíblia, ela não trabalha, sabe, com desculpa. A Bíblia trabalha com arrependimento. Então, se a gente pega esses versículos que a gente leu e coloca de forma muito clara aquilo que Deus está querendo dizer, é que o erro cometido por alguém, se for de fato arrependido, aquele mesmo erro não voltará a acontecer. Poderá acontecer outro, mas muitas vezes as pessoas ficam nos ferindo, ficam nos magoando com a mesma situação e chegam lá e perdão, irmão. E muitas vezes esse ato do magoar e pedir perdão e ser perdoado tem muita dissimulação e muita cara de pau em cima disso. Mas a Bíblia mesmo assim diz que a gente tem que perdoar. Então, uma das causas que a gente muitas vezes não desfruta da paz e fica com esse sentimento de mágoa no nosso coração é justamente a falta de perdão. Mas existe um aspecto muito importante no perdão que eu queria que você acompanhasse lá em Mateus 6. Mateus 6, versículo 14 e o 15, vai dizer que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, de jeito nenhum o vosso Pai vos perdoará também as vossas ofensas. Note que o perdão que eu quero ter de Deus está sendo condicionado ao perdão que eu libero na vida dos outros. Isso está muito claro aqui nesses versículos. Por isso que é muito importante essa questão da gente liberar perdão. E a gente, na verdade, quando a gente libera perdão sobre a vida de alguém, a gente mesmo é quem está se liberando, vamos dizer assim, desse sentimento chamado mágoa, esse sentimento que corrói, esse sentimento que machuca, esse sentimento que, no lugar da gente viver a vontade de Deus para nossas vidas, a gente vai cada dia tomando desse veneno e vai sofrendo cada vez mais. Lá em Colossenses 3:15, vai falar, Colossenses 3:13, vai dizer: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Note mais uma vez sendo falado sobre isso aqui, de um perdão condicionado ao perdão que eu libero sobre alguém. Mas muitas vezes a gente vai ter que entender que vai ser necessário também suportar uns aos outros, por mais insuportáveis que sejam algumas vezes algumas situações, por mais insuportáveis que sejam algumas pessoas, existem também situações às vezes que, como a Bíblia está falando aqui nesse versículo, que teremos que suportar
Suportar algumas situações, por mais que sejam insuportáveis. Suportar também em amor algumas pessoas, por mais que às vezes também elas sejam insuportáveis, mas existem também o outro extremo, onde algumas pessoas que não bebem esse veneno da mágoa e explodem sem domínio próprio e se iram, como está lá em Efésios, capítulo 4, Efésios 4, versículo 26 e 27, fala assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo, sabe? Então, Eclesiastes 7:9 também, volta um pouco lá a tua Bíblia para o livro de Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, o versículo 9, vai falar assim: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no coração dos insensatos. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo do coração dos insensatos. Então, a Bíblia, a gente vai passar por situações que teremos raiva, mas a gente vai ter também que controlar essa raiva, sabe? Ser controlado, ter o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Porque existem esses dois extremos, aqueles que seguram aquela emoção e ficam com mágoa, e aqueles que não seguram aquela emoção e explodem e iram-se, sabe? Então temos que desintoxicar a nossa alma da mágoa. Para encerrar, eu queria que você abrisse lá em Efésios, o livro de Efésios, capítulo 4, Efésios 4, 31 e o 32. Vai falar algo poderoso para nós nesse momento, e não longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmias, bem como assim toda malícia. Antes, sede para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo nos perdoou. Então, mais uma vez, vai falando sobre essa questão de perdão. E só existe uma forma de você se libertar desse tóxico na sua alma chamado mágoa, que é liberando perdão. Não tem outro jeito, por mais difícil que seja. Eu queria ter uma solução mais prática, mais simples, mas não tem outra que não seja liberando perdão. Então, que esse tóxico chamado mágoa, ele não venha estar dentro da nossa alma, que por mais insuportável que seja alguma situação, que a gente venha estar perdoando, que a gente venha estar amando, porque aquele que bebem o copo desse veneno chamado mágoa, na verdade só está fazendo mal a si mesmo, sabe? Porque a outra pessoa está vivendo. E muitas vezes é uma falta de amor tão grande dentro do coração que parece que nada aconteceu, sabe? E você vai se contaminando, e você é quem vai se contaminando. E existe muitas vezes aquela coisa que as pessoas perderam esse senso do amor, e muitas vezes quando chegam para pedir perdão, elas falam assim: ah, se eu lhe machuquei em alguma coisa, me perdoe. Sabe, eu ouvi uma vez que tudo que a gente diz depois de um si não tem muita importância. As pessoas não reconhecem mais que machucam e nem que magoam umas às outras, e isso vai gerando uma frieza espiritual também, vai gerando uma falta de amor geral. Então, que esse sentimento tóxico chamado mágoa não venha fazer parte das nossas vidas. Então, que o Senhor te abençoe, queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo ela venha estar sobre a tua vida, que cada dia mais a gente venha ser controlado pelo Espírito Santo de Deus, e que em nome de Jesus esse vídeo venha alcançar muitas vidas e vidas venham ser libertas desse tóxico chamado mágoa. Então, queridos, graça e paz em nome de Jesus. Amém.